Existe um trabalho emocional que a gente precisa fazer na nossa terapia, que todo mundo faz quando está se tornando ali aquele jovem adulto. Isso porque esse trabalho ajuda você a poder escolher o seu próprio caminho e, inclusive, a melhorar a forma de relacionamento seu com os seus pais. E esse trabalho é enxergar os pais. Se você ainda não fez esse trabalho, se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu vou te contar um pouquinho os danos que existem se você não trabalha em enxergar os seus pais na terapia e quais são os benefícios também quando você faz esse trabalho, porque esse é o tipo de trabalho que pode virar a chave, assim, e mudar totalmente a rota da sua vida. Pode parecer um pouco dramático eu falar para você que vai virar a rota da sua vida, né? Vai virar, mudar a rota da sua vida, mas é verdade. Quando a gente não faz o trabalho de enxergar os pais, a gente está falando que a gente fica à mercê de repetir padrões de comportamento por lealdade familiar que a gente não quer, que a gente não concorda. Às vezes a gente até critica os nossos pais, isso às vezes é motivo de discussão, né, na família, mas a gente acaba repetindo por não estar atento, não, por não estar enxergando esse comportamento. Além do que, não enxergar os pais pode dificultar até a relação. Por mais estranho que possa parecer, a gente enxergar os nossos pais como eles são, no inteiro, digamos assim, faz com que a gente possa entender até as limitações deles, do que eles vão poder dar pra gente no sentido afetivo, e entender como que a gente vai lidar com isso. Porque a primeira coisa que a gente ensina em terapia, e que a gente trabalha, e que eu falo, é que a gente não vai mudar os nossos pais, mas a gente pode mudar a forma com que a gente se relaciona com os nossos pais. Então, se você enxerga os seus pais, você pode aprender a lidar melhor com eles e, assim, respeitar mais os seus limites e, inclusive, melhorar a sua relação, o seu relacionamento com eles. Então, além da gente estar falando aqui de uma questão ligada a melhorar o relacionamento familiar, a gente também está falando de você não repetir padrões que você não quer repetir, que você percebe como padrões ruins. Como, por exemplo, ter dificuldade de ter algum tipo de relação, não necessariamente relacionamento amoroso, às vezes uma relação com rede de amigos, ou às vezes seus pais têm algumas questões profissionais e aí você se vê repetindo algumas questões, ou questões relacionadas a dinheiro, ou questões relacionadas a se sacrificar pela família. Então, cada pessoa vai ter aí um ponto que vai precisar olhar para não repetir esse padrão que muitas vezes é criticado por você mesmo. O problema disso é que esse trabalho vai trazer para você enxergar coisas que talvez você não queira enxergar. Só que se você não enxerga essas coisas que você precisa enxergar sobre seus pais, você só vai vivendo e repetindo, né? Repetindo a experiência que eles te passaram, né? Através de comportamentos, de ensinamentos, às vezes verbalmente. E isso te traz uma dificuldade grande de crescer, porque você não faz a sua escolha, você não olha o que faz sentido para você e fala, eu quero isso porque isso faz sentido para mim. Você só reproduz. Então você acaba não conseguindo crescer exatamente porque você não faz as próprias escolhas, porque você não chega nesse ponto de poder escolher o seu caminho, de poder fazer todo o processo de decisão do que é melhor. Você só vai no fluxo que de alguma forma você foi ensinado. E isso, gente, eu não estou falando só de escolhas conscientes, como, por exemplo, quando a gente fala de filhos que repetem a profissão dos pais. Então, se o pai é engenheiro, aí acaba que o filho repete e faz engenharia também. Se o pai é advogado, aí o filho repete e faz direito para poder assumir o escritório de família, entende? Eu não estou falando desses tipos de comportamento só necessariamente conscientes. Eu estou falando também aqui de comportamentos inconscientes, como, por exemplo, sem perceber, se colocar num lugar de sacrifício da família, cuidar de todo mundo, não cuidar de si, não entrar numa relação porque tem que ficar disponível para poder cuidar da mãe ou do pai, porque foi assim que, de alguma forma, a mãe ou o pai viu, mesmo sem perceber. Vocês entendem? Eu não estou nem falando aqui necessariamente de uma questão consciente, eu estou falando de questões mais profundas que são repetidas e você nem percebe. Por exemplo, não cuidar da saúde. Às vezes você reclama muito aí que seus pais não cuidam da saúde. Mas você cuida dessa saúde? Você vai no médico? Você se cuida? Então, são questões que são enraizadas.
E aí fica difícil da gente poder mudar essa nossa vida porque a gente não está olhando para isso. A gente não está enxergando da onde vem isso. A gente não está enxergando quem os nossos pais realmente foram, que de alguma forma, ou de muita forma, influencia diretamente em como a gente se relaciona. Não tem como a gente fazer diferente se a gente não olha. Porque a gente aprendeu a funcionar dessa forma. A gente foi ensinado que a gente não botava o dedo na tomada, a gente foi ensinado a fazer XPTO coisas. Então, é natural que você reproduza tudo que você aprende e vê dos seus pais. E, inclusive, esse trabalho é necessário para que você possa deixar vir emoções que você vai sentir. Os nossos pais também são humanos, né? Eu outro dia falei no Instagram, se você não me segue lá, segue aqui meu arroba. Eu falei sobre os filhos têm a cabeça bugada porque os pais vieram de cabeça bugada, porque os pais dos nossos pais também vieram de cabeça bugada. Então a gente está falando de que os ensinamentos que foram passados muitas vezes realmente não foram os melhores, mas foram os melhores possíveis dentro daquela época. E a gente poder fazer esse filtro e entender o que que fica e o que que vai, é esse trabalho da gente enxergar os pais. Entender o que que faz sentido a gente reproduzir para os nossos filhos ou para as pessoas de uma forma geral na nossa vida e o que que não faz sentido reproduzir. O que que faz sentido a gente deixar passar, a gente deixar para lá, entender que foi uma coisa que os nossos pais ensinaram, que fez, fazia sentido para os nossos pais, mas que não faz sentido para gente. Porque tá tudo bem, não é porque fez sentido para os nossos pais que precisa fazer sentido para gente. Então, esse trabalho vai, querendo ou não, trazer emoções densas, muitas vezes, de raiva, incômodos, sensação de injustiça, enfim, vai trazer emoções aí difíceis de você digerir, exatamente porque você vai ter que olhar o todo, né? Para poder entender o que que você leva e o que que você não leva dos seus pais. E qual é a solução para a gente lidar com isso? A primeira coisa é a gente poder olhar para os seus pais. Você poder enxergar os seus pais. Eu aconselho fortemente que você faça isso dentro da terapia, porque lá você vai ter o suporte. Mas enxergar os pais nada mais é do que entender e olhar a forma com que eles educaram a gente, a forma com que eles se relacionaram com a gente, influencia a nossa forma de ser filhos no mundo hoje. Eu vou trazer um exemplo aqui, pessoal, que eu acho que vai ajudar. Eu, por exemplo, fui uma filha que fui educada para ser muito certinha, extremamente certinha. E hoje eu tenho dificuldade em não ser certinha. E de vez em quando é importante não ser certinha. Então, esse é o meu trabalho terapêutico. Eu até tenho falado bastante no meu Instagram que eu tenho trabalhado cada vez mais cuidar primeiro do que eu quero fazer para depois cuidar do que eu preciso fazer. Porque eu cresci aprendendo tanto a fazer o que eu precisava que hoje eu tenho dificuldade de fazer o que eu quero. Então, o meu trabalho desse ano está sendo fazer o que eu quero. Outro dia, no meio da tarde, eu não tinha compromissos marcados, profissionais, óbvio, né? Eu resolvi pintar e eu fui pintar, porque para mim isso era enxergar que eu não precisava fazer o que eu precisava fazer o tempo todo. Eu podia escolher o que eu queria fazer naquele momento. É óbvio que tem momentos em que não vai dar, eu vou ter que fazer o que eu preciso, mas que eu também posso escolher fazer algumas coisas que são importantes para mim. Então, esse movimento de eu enxergar que eu fui ensinada dessa forma, que foi o melhor que meus pais puderam fazer, mas que eu posso escolher fazer diferente a partir de agora e exercitar isso na minha vida, é esse processo do enxergar os pais e do escolher fazer diferente na própria vida. E aí, nessa parte da escolha, a gente tem que entender o que que foi danoso que fica e o que que faz sentido a gente levar. O que que faz sentido também, às vezes, a gente levar no meio termo. Nada precisa ser ou vai ou fica, né? A gente pode pegar o meio termo das coisas e também tá tudo bem. Esse processo de digestão ajuda a gente a escolher o nosso caminho, a fazer um caminho que faz sentido pra gente, e não do que a gente ouviu que os nossos pais falavam que fazia sentido. Se eu fosse seguir os meus pais, eu ia estar nesse momento dentro de uma empresa, sendo uma administradora, ou alguma coisa nesse sentido, porque era de alguma forma as expectativas que existiam sobre mim. E aí eu tive que não ouvir os meus pais para poder estar aqui hoje falando com você. Então, esse processo de digestão é o que faz você ser adulto também, né? É você poder escolher o próprio caminho porque faz sentido para você e porque você sustenta os riscos e o trabalho que você vai precisar fazer para chegar lá.
Se você só vai repetindo, você não está sustentando o ser adulto completamente. Também é legal durante esse processo a gente poder trabalhar você se dar o que você não teve. Quando eu era criança, eu não podia fazer o que eu queria. Eu tinha uma rotina muito regrada. Inclusive, muito porque eu me colocava essa rotina porque eu entendi que eu era amada dessa forma. Trabalhos emocionais, gente. E aí, hoje, eu posso me dar, numa terça-feira de tarde, parar e pintar um quadro, porque eu tô afim de pintar. Falando assim, parece que eu sou uma super artista, né? Mas eu sou amador, totalmente amador. Mas parar e pintar um quadro. Ou eu posso parar numa quarta-feira de tarde, foi o caso de hoje, e arrumar o meu escritório, porque eu tava querendo arrumar ele. Então, eu posso fazer coisas que não necessariamente são ligadas a trabalho no momento em que eu deveria estar trabalhando, porque eu fui exercitando isso. Isso não significa que eu não vou olhar para as minhas responsabilidades. Eu estou aqui com você, não estou gravando esse vídeo nesse momento, que em algum momento você vai assistir ele. Hoje eu já atendi, já fiz um monte de coisa. Pois é. Então, eu cuido das minhas responsabilidades. Mas eu me dou também aquilo que eu precisei receber e que eu não pude receber. E tá tudo bem, gente. Sem julgamentos aqui, tá? Mas eu não pude receber e hoje eu posso me dar. Então, a gente poder desenvolver também esse recurso de se dar aquilo que a gente não teve é fundamental, porque é dessa forma que você consegue te dar o suporte para continuar fazendo as suas escolhas. E acho que o mais importante de tudo aqui é você se permitir sentir as emoções que vierem durante esse processo. Porque, como eu já falei, não é um processo fácil. Muitas emoções densas vão vir. Densas de bom e densas de ruim também, né? A gente tem que tomar cuidado, inclusive, quando a gente fala isso, porque às vezes a gente pode olhar a raiva como uma coisa ruim, ou a tristeza como uma coisa ruim, mas sem juízo de valor. Elas não são ruins, elas são tão boas e funcionais quanto a alegria. Só que são mais difíceis de sustentar, muitas vezes porque a gente não foi ensinado a lidar com elas mesmo. Então, essas emoções, elas vão vir, elas precisam ter o espaço delas pra gente, sabe? Não se sinta errado de estar sentindo raiva por não ter tido alguma coisa, tá tudo bem. Se permite sentir essa raiva, mas faz alguma coisa com ela. Não deixa ela só estacionar porque raiva por raiva, né? Qual é o sentido dessa raiva? Sente essa raiva e entende que hoje você pode fazer diferente por você. E tenha compaixão. Os seus pais fizeram o melhor que eles puderam. Eu tenho certeza disso. Eu ainda não sou mãe, mas eu sei que um dia eu vou querer fazer o melhor pelos meus filhos. E eu atendo muitas mães que falam exatamente isso. Nossa, como eu gostaria de fazer mais pelos meus filhos. Eles fizeram o melhor que eles puderam. E lembra que eles também vieram de pais de cabeça bugada. Consequentemente, eles tiveram a cabeça bugada. E assim, eles bugaram a sua cabeça. Mas hoje, enquanto pessoa adulta, você pode escolher desbugar a sua cabeça e fazer o seu próprio caminho. Espero do fundo do coração que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo com um tema um pouco mais denso, mais terapêutico, menos prático, mas super possível de exercitar. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema e quiser conversar comigo, eu vou estar à disposição. Ou aqui embaixo nos comentários, ou então no Instagram. Me segue por lá, beleza? Um beijo, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que está precisando e até o próximo vídeo.